Eu acho que todos nós fazemos ciência, temos um pouco essa sensação, né? Segundo, voltado mais para o saber o poético, ou seja, o fascínio, né, naquilo que na Laudato Si o Papa Francisco chama de tecnocracia. Ou seja, esse fascínio que nós temos em relação, né, aos meios. Né? E é uma espécie de escravidão do meio, de tal forma que esse saber, ele exerce em nós fortalezas e fragilidade, não tem dúvida nenhuma, todos nós sabemos. Saber que nós precisamos, necessitamos dele, todos nós temos os nossos iPads, iPhone, celular, só falta às vezes o iPin, mas o iPin de vez em quando a gente come em casa, né? Não podemos comer muito, porque senão os médicos nos puxam a orelha pelo fato do acúmulo de amido é muito grande. Mas, enfim, eu acho que nós somos cercados pelos AIs. E esses AIs nos fascinam, são as nossas fortalezas. Mas, por outro lado, a experiência humana tem mostrado que tem muitas fragilidades, né? Ou seja, as pessoas estão voltando, para mim é uma preocupação grave, as pessoas estão voltando muito sobre si mesmas. Aquilo que na língua espanhola chama de ensimesmamento, o processo de voltar sobre si mesmo. É uma coisa terrível, né? Eu vejo, o Cândido certamente vê isso no campus dele também, né? Os alunos já entram dentro dos nossos campos universitários, né? Já com o iPad, o iPhone nos olhos, né? E o mundo ao redor dá a impressão que esse mundo não existe. Ou seja, não tem vai perdendo a conexão na relação humana e na relação cosmológica, ou seja, a relação com o mundo que nos circunda. Então, ele já entra com aquele fascínio. Na sala de aula, nós temos que segurar isso, né, porque constantemente estamos sendo gravados, estamos sendo ali, né, filmados, né, e é verdade. E aí tem que segurar, né, um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, temos que fazer refletir também os alunos. Eu acho que nós nunca tivemos um momento tão importante de poder fazer as pessoas pensarem, né? Eu acho que está necessitando muito de fazer pensar um pouquinho, né? É aquilo que o Clementino sempre me dizia, né? Eu que fui uma espécie de orientador espiritual dele, o doutor Clementino sempre me dizia isso: padre, uma das coisas bonitas da minha vida como professor, né, porque fazia questão de acentuar esse detalhe, sou médico professor, né? Foi exatamente, o fato de que não só ensinar a medicina, mas fazer as pessoas a pensarem. Isso é muito sério. Eu acho que nós vivemos uma época de tem que fazer as pessoas, né, a pensar. E esse saber, infelizmente, da tecnocracia, ele muitas vezes não possibilita, porque a fonte de informação, muitas vezes, nós não sabemos, né? Ou seja, e depois a correção, o que é veracidade dessa fonte, muitas vezes também não tem, né? A gente não pode apoiar aonde. Então, é evidente, né? Então, o tio Google realmente responde muitas outras coisas, as nossas necessidades, mas muitas vezes a veracidade desse fato, né, a certeza sobre essa informação, muitas vezes não temos. Mas exerce, sem dúvida nenhuma, um fascínio, né? O terceiro, a urgência do saber prático. Aqui eu vejo realmente algo importantíssimo. A ética como uma reconstrução permanente dos valores, diante dos novos paradigmas. Nós vivemos numa sociedade que a cada dia aparecem novos paradigmas. A professora Luísa mostrou várias coisas nesse sentido, ou seja, constantemente somos desafiados, né? Então, nós temos que reconstruir mesmo. Nós temos que estar abertos para poder um processo de reconstrução. Não temos aqueles paradigmas fixos que nós vamos dizer, não, isso aqui são as nossas colunas de apoio. Elas, é evidente, algumas nos ajudam, mas se não tiver uma certa abertura, nós não construiremos um saber ético. O saber ético está voltado exatamente para essa dimensão do novo, do desafio. E aqui, no quarto ponto, eu colocaria aqui uma coisa que eu gosto muito do Habermas, e o Habermas realmente nos coloca diante de um grande desafio, que nós vivemos, às vezes, no mundo de hoje, um desequilíbrio de racionalidades, né? De um lado, nós temos a racionalidade técnica, ou racionalidade de resultados, né? E, de outro lado, nós temos uma defasagem enorme em relação à racionalidade de valores, que é a racionalidade axiológica. Então, esse é o desequilíbrio de racionalidade que nós vivemos, né? Do lado, um fascínio enorme, e a racionalidade técnica, resultado imediato, é muito rápido, né? Mas a racionalidade dos valores, né, ela tem outros, essa racionalidade é apoiada em outras categorias, e essa racionalidade, infelizmente, ela vai em passos mais lentos, né? E o último é a necessidade do equilíbrio entre singularidade e pluralidade da liberdade humana. Aqui eu retomo realmente uma temática que eu tenho maior apreço por ela, porque eu acho que aqui exatamente está a chave um pouquinho da questão humana, né? A liberdade humana,
né, é exatamente uma mistura, uma mescla entre singularidade e pluralidade. Na singularidade, essa resposta única e exclusiva que somente nós podemos dar, ninguém pode dar por nós. Né? Mas a pluralidade não. A pluralidade consiste, né, a relação cosmológica, ou seja, com o mundo, a relação, né, teológica, a relação com o transcendente, né, e a relação com a sociedade. Então, eu acho que hoje nós vivemos um pouco uma ênfase muito grande, né, no chamado individualismo moderno, que enfatiza muito a dimensão da singularidade da liberdade, né, em detrimento da dimensão da pluralidade da liberdade. E muitas dessas distorções que nós assistimos na nossa sociedade, vem um pouquinho isso. As pessoas fazem coisa, né, não pensam, como muito bem lembrou a professora Luísa, não pensa realmente no público, não pensa realmente no outro, está pensando realmente nos seus interesses, ou seja, pensando realmente na dimensão singular da liberdade humana. Isso realmente é uma falha terrível, porque nós vamos perdendo, né, esse nó de relação, ou essa tríplice relação, que é fundamental. Né, a relação transcendente, a relação antropológica e a relação cosmológica. Bem, dado isso, eu agora vou fazer alguns comentários, né, sobre a ética e a espiritualidade na Laudato Si. Né? Eu sou suspeito de falar um pouco dessa espiritualidade, porque nos últimos anos da minha vida eu tenho dedicado muito a escrever, né, e dar retiros e enfatizar muito essa dimensão da espiritualidade, até porque realmente nós fomos formados na companhia de Jesus, né, plasmado dentro de uma espiritualidade. E essa espiritualidade é o veio norteador das nossas vidas. Né? E o Papa Francisco, quando manifesta muitas vezes as preocupações, nós temos que lembrar que ele recebeu toda essa formação dele na companhia de Jesus. Ou seja, foi ali que ele embebeu realmente da grande espiritualidade. Então, essa espiritualidade, né, eu diria, embora nós temos muitas espiritualidades hoje existentes, né, eu não poderia deixar exatamente de dar ênfase naquela espiritualidade do qual realmente eu tenho uma experiência mais existencial, mais vivencial. E em relação a isso, é evidente, não sem nenhuma propaganda, né, esse pequeno livrinho que vocês estão vendo aqui, né, foi exatamente fruto de 2 artigos que eu escrevi exatamente sobre a Laudato Si, né, tentando realmente divulgar um pouco, né, o espírito da encíclica, que amanhã estará completando 1 ano de lançamento. A encíclica foi lançada no dia 24 de maio, né, de 2015. Bem, aqui dentro da encíclica aparecem várias considerações éticas, do qual eu vou lembrar algumas só aqui para os senhores e as senhoras. A primeira é chamada ética da fidelidade nas pequenas coisas. Né? Eu acho que nós estamos, né, perdendo um pouco essa dimensão, a importância e o valor que as pequenas coisas têm, né, no sentido da formação nossa para coisas maiores, né? Então, a fidelidade nas pequenas ações é fundamental para a fidelidade em coisas maiores. Isso aqui eu não estou dizendo nada de novidade, porque isso está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é do Cristo Jesus. Né? Quem é fiel no pouco, saberá ser fiel no muito, muito. Eu acho que muita das infidelidades que nós vemos hoje, no muito, é porque realmente lá no passado, lá na história pessoal da pessoa, está faltando a fidelidade nas pequenas coisas. Então, a reeducação nas coisas pequenas é fundamental, né? E hoje eu acho que há uma transferência dessas coisas pequenas para a escola, com quem que a escola desse conta de tudo isso. A escola não é capaz de abordar tudo isso. Então, eu acho que essa fidelidade é muito importante. É garantia de grandes ações, não tem dúvida nenhuma. Se não formos fiéis nas pequenas coisas que a vida cotidiana nos coloca, dificilmente seremos fiéis em coisas maiores que a vida vai nos abrir, né, no presente e no futuro. Então, nesse sentido, eu diria que essa fidelidade, ela passa por uma visão antropológica e uma visão cosmológica. Né? Por exemplo, fidelidade à água, que é um recurso que nós sabemos que cada vez mais não é possível, 34 países vivem situação de escassez no planeta hoje, né? Não é possível realmente a gente conviver, no nosso caso brasileiro, e nesse estado do Rio de Janeiro, de maneira particular, né, num desperdício do recurso hídrico de água tratada, realmente escandaloso nesse momento. Né? Estava falando aqui com um especialista na área de quem era? O urologista? Né? Eu acho que era ele ali. Não foi? Foi. Né? Ele estava me dando uns dados sobre a questão que faz a
a diálise em relação ao volume de água, eu fiquei assustado. Eu disse, meu Deus, se for realmente essa escala, nós estamos realmente com um problema sério em relação à água de qualidade no futuro, se ampliar muito, né? Mas, enfim, eu acho que esse dado foi interessante. Eu gostaria depois que você me passasse mais detalhe, que eu gostei muito desse dado. Mas a água é uma situação grave. Os conflitos hoje territoriais estão muito voltados para a questão da água. Então, tem que aprender mesmo a saber um gesto pequeno de poder realmente, né, diminuir realmente o banho, fechar a torneira. Esse hábito, vocês não imaginam o quanto é difícil a gente na escola, aqui na universidade, a gente tentar realmente projetar no aluno. Mas é um desafio grande, porque exatamente aí é que ele vai entender a importância realmente de poder valorizar esse produto, né, da terra, da natureza, que cada vez mais torna realmente disputa de territórios, né. O problema do desperdício, que é outra coisa também, não é possível. Eu fico escandalizado, Cândido Mendes, quando eu olho o dado da ONU, que diz que realmente, né, o mundo desperdiça, né, mais de 300 milhões de toneladas de alimento no mundo, né? Ou seja, 1/3 do alimento produzido no mundo é jogado fora. No Brasil não está longe, porque nós vamos chegar aí a 27 milhões, né, de toneladas que é desperdiçada no nosso território brasileiro. É um contraste diante a fome, diante a miséria, quer dizer, é algo realmente que eticamente não pode ser compreensível. Então, por quê? Porque exatamente nessas pequenas coisas, no restaurante onde nós frequentamos, na nossa casa, esquecemos que muitas vezes, né, aquilo que diz o Papa Francisco, o que sobra nessa mesa falta na outra. Então, é importante a gente valorizar esses pequenos gestos, né? Não há vergonha nenhuma no restaurante pedir, vou levar a quentinha. Mesmo que seja Antiquário, mesmo que seja qualquer restaurante bom aqui do Rio de Janeiro. Leva. Eu digo isso porque uma vez eu fui no Antiquário, me levar lá, e o pessoal ficou tudo espantado, porque disse, papai, não tem muito esse costume de levar quentinha. Eu falei, pode levar, eu vou levar. Pode fazer, porque foi muito generosa essa quantia, e eu vou levar, porque o valor, quando eu vi o valor na carta do alimento, eu disse, não é possível, né? Não pode, né? Então é evidente, a minha consciência, né, ética, digo, não posso deixar isso, vou levar. Não tem problema nenhum, o rapaz preparou, levou, né? E Deus às vezes coloca, às vezes, né, diante dos seus olhos, né, realidades que surpreendem, né? Eu vou saindo ali, né, do Antiquário, logo em seguida vamos pegar o carro, quem que eu encontro? Uma pessoa dizendo, se eu tiver alguma coisa que eu gostaria de comer, poxa, eu falei, presente de Deus, pô, colocou aqui, era o que estava precisando, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar eticamente um pouco isso. A cultura de desperdício não deve ter mais espaço, né, dentro de nós, né. A questão do cuidado, detalhes pequenos, que vocês têm muito na medicina, eu acho fantástico. São coisas pequenas mesmo, saber escutar realmente a pulsação, saber medir a pressão, coisas tão pequenas, mas necessárias. A fidelidade nisso, eu acho que é importantíssimo. Eu não digo muito isso porque o meu clínico geral, que está aqui presente, o doutor Alvo, né, ele sabe disso, porque de vez em quando eu desço lá para medir a pressão, né? Embora eu tenha meu aparelhinho digital, que eu não acredito muito nele, mas porque tem muitas oscilações e falhas, mas mesmo assim, eu acho, por que eu acho isso? Eu acho importantíssimo, e aconselho mesmo, não custa nada aí. Nós perdemos, às vezes, na universidade, professores, porque deixou de fazer o periódico durante 3 anos, né? Depois tem uma surpresa. Ou seja, não foi fiel àquela coisa mínima que está pedindo para você ir lá no posto médico, medir sua pressão, fazer seus exames, etc. Bem, acho que essa fidelidade também em coisas pequenas pode até ser em gesto, por exemplo, carona solidária. Uma coisa importantíssima que a gente está desenvolvendo, um aluno nosso ganhou até um aplicativo na Alemanha, lá num congresso na Alemanha, com a questão da carona solidária, é isso, fazer as pessoas serem mais solidárias, né? Poder abrir o seu espaço, poder realmente tirar um pouco mais carro da rua, e fazer com que o seu espaço de condução seja também solidário, por que não, né? Então, eu acho que está nos faltando um pouquinho a ética nas coisas pequenas, né? Lembrando disso, né? Quem não for fiel realmente às coisas pequenas, eu acho que dificilmente vai ser em coisas grandes. Eu digo isso porque eu tive isso na minha formação de família. Meu pai e minha mãe eram muito cuidadosos em relação a filho, tem que ser fiel a essas coisas pequenas. Porque, do contrário, a vida vai me colocar situações, né, que, se você não tiver essa fidelidade mínima, dificilmente você vai responder a coisas maiores. Muito bem, pode passar? Na Laudato Si também aparece a chamada ética das inter-relações ontológicas.
Eu não vou entrar muito em detalhe disso, porque não é hora da noite para ficar discutindo sobre ontologia, né, e coisas do gênero. Mas, enfim, eu acho que é exatamente o que está por trás quando a gente vê realmente um pouco a devastação da casa planetária, a destruição dos nossos ecossistemas. Eu acho que falta um pouquinho, né, a compreensão de que existe uma relação ontológica entre as coisas. Não é possível a gente conservar realmente aquela separação entre antropologia e cosmologia, né? A separação entre a dimensão teológica transcendental com a dimensão imanente da existência. Eu acho que as coisas estão muito unidas, né? Pode passar? A visão sistêmica da realidade. Isso eu acho que é uma das coisas muito bonitas que aparece na Laudato Si, quando o Papa chama de ecologia integral. Ecologia integral é isso, ou seja, resgatar essa visão sistêmica do qual nós estamos perdendo, né? Estamos perdendo, porque eu acho que nós estamos muito presos nos pequenos detalhes demais e perdemos a visão do conjunto. Eu costumo dizer aos meus alunos aqui da PUC, todos nós devemos ser especialistas em alguma coisa. Generalista tem pouco espaço. Temos que ser bom mesmo em alguma coisa, e temos que lutar para isso. Mas não podemos perder a visão da totalidade, porque isso é muito grave, né? E quem eu acho que me ensinou muito isso, do qual, em grata memória, eu sempre gosto de lembrar, é o Dr. Clementino Fraga Filho, né? A verdadeira lição. Eu comentei isso durante a missa, porque foi uma pessoa que, por uma coisa tão banal que eu tive, né, que bastou tomar realmente um remedinho antigás, né, resolveu o problema, era tão pequeno, mas diante da grandeza daquele médico, eu realmente fiquei surpreso. Fui ao seu consultório, né, ele me deu uma verdadeira aula de anatomia e de fisiologia humana, colocando dentro de uma máquina e me ensinando, né, a posição dos meus órgãos e o que poderia ser e o que poderia não ser, né, essa dor que eu estava sentindo no abdômen, né. E depois, realmente, dessa aula extraordinária, me dá uma visão de conjunto do organismo humano, que eu achei impressionante aquilo, né. Ele simplesmente dizia, o senhor toma uns 2 ou 3 Lufital, depois o senhor me liga, tá bom. É evidente que eu não fui a mais, dei resposta para ele, porque seria vergonhoso, né, ocupar um método daquela envergadura, né, de uma coisa tão banal. Mas eu acho que foi isso que eu aprendi, pelo menos aprendi que tem alguém que me ensinou a conhecer melhor o meu organismo, as minhas reações, aquilo que estava existindo de contraditório naquele momento. Mas eu acho que é exatamente o que nós estamos precisando hoje, é resgatar essa dimensão da totalidade, né? Pode passar? Eu acho que contra esse princípio ético, nós temos aquilo que aparece na Laudato Si, a visão fragmentada da sociedade da ciência, os rostos todos fragmentados, quebrados, né? Essa visão é muito ruim, né? Aqui na PUC nós temos um princípio seguinte, cursos novos não nascem mais voltados simplesmente para uma área de conhecimento. Ele nasce de maneira interdepartamental ou interdisciplinar. Não tem como, não pode mais. Por quê? Porque não é possível mais você formar uma pessoa sem pelo menos ter um mínimo, né, de relações com outros saberes da ciência. Não é possível. Então, acho que essa dimensão é uma dimensão extremamente cara à nossa instituição. Leva o individualismo ordenado, os mundozinhos isolados, está aí na figura, cada um vai ficando no seu mundinho isolado, ou seja, né, perdendo um pouco o sentido da existência, que não fomos feitos para voltar sobre nós mesmos, é o contrário, né? Ou mesmo, né, tratando pessoas humanas como mero objetos, né, que é lamentável. Aquilo que o Papa chama da cultura do relativismo, relativiza tudo. Chega um ponto, até o ser humano, né, passa a ser tratado como um mero objeto. Pode passar. Outro princípio, a ética importante na Laudato, é a ética da inclusão do vulnerável, né? Isso aqui é um tema realmente que eu acho extremamente importante, porque a dimensão da vulnerabilidade aqui é tratada de maneira integral, não só do ponto de vista antropológico, mas também do ponto de vista cosmológico. Ou seja, a vulnerabilidade ela deve ter prioridade, né? Seja os pobres, as pessoas desassistidas, né, a que estão mais frágeis, vulneráveis, seja na própria natureza, né, seres, né, que estão realmente em escala de ameaçado de extinção, ou seja, de desaparecer da história planetária. Eu trouxe aqui uma figura de uma espécie que ocorre acima de 2 metros do Itatiaia, porque só ocorre no Rio de Janeiro e só naquele local, né? E o dia que for realmente destruído aquele ecossistema, ela deixa de existir. Então, é uma presença de Deus ameno na história da criação.